Desculpe, eu estou um pouquinho com a voz ruim, mas acho que vai dar para nos entendermos. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o item é o item 1. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Todo mundo já leu a palavra do bom samaritano? Quem não leu, eu recomendo que leia o capítulo todo, porque ele nos esclarece muita dúvida e nos traz grandes ensinamentos. Então, a parábola do bom samaritano é um ensinamento que Jesus nos traz. E a parábola do bom samaritano, ela nos remete à Páscoa. E a Páscoa, todos nós sabemos, que é a semana em que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado na sexta-feira e no domingo, que era comemorada a Páscoa, ele retornou. Ele não ressuscitou, porque ele não morreu, né? Como nós. Nós não ressuscitamos porque nós não morremos. Nós sabemos que a morte não existe. Existe um desligamento físico e retornamos à pátria espiritual. E as pessoas antigas comemoravam a Páscoa, porque na Páscoa eles faziam grandes festas para comemorar a colheita do ano, onde eles colhiam muitos grãos de trigo, de milho. Então, eles faziam uma festa para comemorar. Então, Jesus se reuniu com os discípulos dele e falou assim, que ele precisava ir para Jerusalém, que se aproximava a Páscoa, e ele ia para Jerusalém. E ele podia fazer um caminho mais rápido para chegar em Jerusalém, mas ele não queria. Ele falou para os apóstolos, que ele iria para Jerusalém, mas ele iria passar em Samaria. Samaria, a terra dos samaritanos. Então, João Evangelista falou para ele, Senhor, para ir a Jerusalém, a gente vai ter que atravessar o deserto. É um caminho muito longo, um caminho perigoso, árduo, e lá a gente vai precisar parar para comer, para beber. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou na frente para achar uma hospedaria, para achar alguém que nos dê um alimento, e nos mate a sede, que a gente consiga um lugar para que a gente possa descansar. E, do jeito dele, ele tentou demover Jesus da ideia de ir por Samaria, ir direto para Jerusalém. Ele falou, não, vou por Samaria porque preciso passar em Samaria. Os samaritanos e os judeus, eles eram povos inimigos, porque eles disputavam. Eles achavam que o Deus deles se apresentavam nas montanhas onde eles queriam. Então, os judeus achavam que o Deus deles se apresentavam nas montanhas da Judéia. E os samaritanos em Samaria. Então, eles eram inimigos, porque cada um achava que o Deus dele era o melhor. E Jesus, os apóstolos estranharam muito essa proposta. Por que não ir por um caminho mais fácil e ir por um caminho mais perigoso, mais demorado? O João Evangelista foi na frente, e lá na frente ele não conseguiu. Ninguém que os hospedasse, ninguém que os desse de comer, que desse água, nada. Então, ele voltou muito bravo. Sabe a gente quando não consegue uma coisa que a gente quer muito? Ou quando alguém, nós falamos, vamos fazer assim, alguém fala não, e a gente fica possesso,
João Evangelista voltou assim. Aí João Evangelista falou para Jesus assim: Senhor, quer que eu peça para Deus mandar línguas de fogo sobre esse povo e destrua tudo? Aí Jesus falou assim, João Evangelista: o Filho do Homem não veio para destruir vidas. O Filho do Homem veio para salvar, recuperar e educar pessoas. E ele tentou, mais uma vez, fazer com que Jesus fosse direto para Jerusalém. E eles foram pelo deserto, demoraram, chegaram muito cansados, e sem um lugar para pousar, sem um lugar para descansarem, por conta que os samaritanos, eles viam Jesus como um judeu, e eles não queriam contato com os judeus. Então ele fala assim: o senhor pensa que eu encontrei alguma alma caridosa que nos desse um pouso, que nos oferecesse comida ou água? Não, não encontramos ninguém. E nesse meio aparece um doutor da lei, uma criatura que sabia muito. Só que ele não sabia que ele ia conversar com Jesus, que era a inteligência suprema do planeta, né? Ele era o sábio dos sábios. Mas o doutor da lei não sabia. Então o doutor da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tentando dar, porque tudo que Jesus nos ensinava era por parábolas, né? Porque nós ainda não entendíamos aquilo explicado, mais esmiuçado como é hoje. Então, Jesus, tentando passar um ensinamento a mais, falou para eles assim: vou contar uma história para vocês. Vinha uma criatura caminhando por um caminho, quando de repente apareceram alguns salteadores, o roubaram, o espancaram e o deixaram semi-morto no chão. E foram embora. E veio, ele ficou lá caído, e ninguém que passava queria chegar perto para acudi-lo. Aí passou um sacerdote. O sacerdote olhou, viu que estava muito machucado, não chegou muito perto, porque, não sabendo quem era, não sabendo o que havia acontecido com aquela criatura, ele ficou com medo de se comprometer, de se contaminar, porque o sacerdote não podia ter contato com ninguém caído na estrada, principalmente se fosse um samaritano. E o sacerdote seria o judeu. Ele foi embora, passou, olhou e foi embora. Nisso veio um levita, seguindo o sacerdote. E o levita era ajudante do sacerdote. O que ele fez? A mesma coisa. Olhou, viu que o sacerdote não fez nada, ele foi-se embora. Em seguida veio um samaritano. E os dois judeus odiavam, né? Detestavam. E o samaritano, quando viu aquela criatura caída no chão, parou, desceu do cavalo, foi lá, viu que ainda estava vivo, cuidou das feridas dele com óleo, colocou essa criatura no cavalo e levou até uma hospedaria. E na hospedaria deu um dinheiro ao hospedeiro e falou: cuida dele até amanhã, e o que passar desse dinheiro que eu estou te dando, quando eu retornar, eu te pago o que passou desse dinheiro. Aí Jesus perguntou para todos: quem foi o samaritano? Quem foi aquele que estava mais próximo do seu próximo? Aí as pessoas se olharam, porque o samaritano era a criatura odiada, né? Eles não gostavam uns dos outros.
Então, o que Jesus quis passar para o doutor da lei e para os apóstolos? Para o doutor da lei, porque fez a pergunta: quem é o meu próximo? E para os apóstolos, era uma lição para que João Evangelista aprendesse. Quando uma pessoa nos fala não, uma ou várias, a cidade dele não está condenada, porque ele é responsável por aquilo que ele está fazendo. Como cada um de nós é responsável por aquilo que fala, pensa e faz. Então, o ensinamento da parábola vem nos dizer que não devemos julgar. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para amar, para perdoar, para ver o que podemos fazer pelo outro. E quando nós nos recusamos a fazer pelo outro alguma coisa que nós sabemos que podemos fazer, nós precisamos voltar para dentro de nós e nos fazer uma pergunta: e se fosse um filho meu? E se fosse eu? E se fosse alguém do meu convívio? Talvez tivesse morrido porque eu não quis socorrer, né? Então, quando Jesus deu os mandamentos, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo? Mais próximo. É aquele que eu convivo com ele. É aquele que eu posso tocar. É aquele que eu posso e devo fazer alguma coisa quando eu precisar. Porque quando for a minha vez, com certeza eu vou encontrar alguém que faça por mim também. É só isso que Jesus nos pede. E nessa parábola do bom samaritano, ele está nos dizendo que todos nós somos samaritanos. Todos nós temos a nossa parcela de samaritano. E não é só ser samaritano com aquele que convive dentro da nossa casa, com aquele que é o meu sangue, com aquele que é o meu vizinho que eu gosto. E se for aquele vizinho que eu não gosto, que eu vejo sofrendo? Hoje em dia a gente sai na porta e vê uma pessoa sendo assaltada, outro sendo atropelado, a gente pega, vira as costas e vai embora, né? O ensinamento que Jesus nos deixou. E samaritanos somos nós, quando nós viramos as costas para aquele que está necessitando de nós. E muitas vezes a gente fala assim: o fulano está precisando, está sofrendo, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas a nossa ajuda não vem só do dinheiro. O bom samaritano, Jesus, quando ele nos trouxe essa parábola, ele quis nos mostrar que somos capazes, que somos criaturas falíveis, sim, mas somos criaturas poderosas. Ele não apostou em nós porque nos achou bonitinha, porque nos olhou e falou: puxa, meu pai fez essa criatura muito bonita. Não. Ele confiou em nós, primeiro porque somos irmãos dele, não é isso? Ele não é nosso irmão, nosso mestre, ele é o nosso irmão. Então, ele tem o nosso sangue como nós temos o sangue dele. E segundo, porque nós não fomos como um galho de árvore que a gente arranca e joga lá na rua e a chuva leva, o lixeiro recolhe e põe no lixo. Não. Nós somos criaturas que Deus, e principalmente Jesus, confia em nós. Sabe que temos um potencial muito grande. E sabe que podemos tudo. Porque Jesus nos disse: vós sois o sal da terra. E somos. Ele disse: vós podeis fazer o que eu fiz, e muito mais. E ele não iria falar isso se ele não confiasse em nós. Se ele não tivesse certeza que podemos fazer o que ele fez e mais. Ainda somos muito pequeninos, ainda não confiamos em nós,
ainda duvidamos de tudo e de todos. Mas nós já estamos caminhando. Nós já estamos adquirindo a consciência de que o que eu fizer de ruim para o outro, eu vou receber de volta. Nós já temos a consciência que tudo que Jesus passou no Calvário, ele não precisava passar. Ele não tinha nada para pagar. Ele não cometeu erro algum, crime algum. E passou por tudo o que ele passou. Um dia desses, eu estava em casa à tarde e fuçando na televisão, eu encontrei um canal que estava passando A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Não sei se todos já assistiram esse filme. E a hora eu não queria ver, mas voltei lá e fiquei assistindo. E de todos os filmes que eu já assisti, o sacrifício de Jesus, o do Mel Gibson deixa a gente estarrecida. Porque é assim chocante, é lastimável o estado em que Jesus fica. Aí a gente faz uma reflexão, né? Ele passou tudo aquilo, ele teve o corpo dilacerado, aqueles pregos enormes pregados na mão, nos pés, aquela lança que perfurou o abdômen dele. E eu fiquei olhando aquilo. Você não quer chorar, porque você já assistiu aquilo 500 vezes, mas você chora assim, copiosamente, porque era um inocente que estava ali. Se a gente chora quando vê um criminoso sendo executado, sendo barbarizado, e a gente sabe que ele é culpado daquilo. Você imagina quando você vê um inocente passando por tudo aquilo e não falando uma palavra, nem a favor e nem contra. Simplesmente calado, aceitando tudo aquilo que está passando, porque ele era bonzinho? Não. Porque ele tinha a missão de nos ensinar. Ele tinha a missão de mostrar para nós que mesmo quando somos acusados, mesmo quando somos traídos, mesmo se somos culpados, ainda tem uma esperança. Uma esperança de nos renovar. Uma esperança de acertar. Uma esperança de fazer melhor hoje o que eu fiz errado ontem. Então, eu vendo aquele filme, eu me certifiquei de uma coisa. Que de vez em quando a gente devia pôr aquele filme e assistir. Não perder um movimento. Para ver se a gente aprende a calar e a ouvir mais. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente grita e fala demais. Quando podia ouvir, baixa a cabeça e fica quieto. Nem sempre, na maioria das vezes, aquele que grita é aquele que sai o vencedor, é o contrário. Aquele que grita perde a razão sempre. Porque depois que você gritou, depois que você saiu do seu centro, você não dá mais conta de nada do que vai acontecer. Naquele momento, é esse o momento que eu acredito em que as pessoas matam o outro, ferem e faz todas essas barbaridades que a gente vê aí. Porque quando a gente sai do nosso centro, perde o controle, a gente vira um animal. Se a gente pudesse se filmar numa hora em que a gente está extremamente nervoso, extremamente raivoso, a gente sentiria medo da gente. Porque o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz é assim, é assistir o filme de Jesus e ver toda aquela barbaridade
sem que ele abrisse a boca para falar ai. Se ele abrisse a boca nesse filme do Mel Gibson, ele urrava de dor, porque como nós, ele sentia dor. Ele, quando veio para cá, ele passou por tudo que nós passamos. Ele teve fome, sede, medo. Quando ele vai ao Monte das Oliveiras, sozinho, e pede, Pai, afasta de mim esse cálice. É porque ele está com medo. Mas ele fala, seja feita a sua vontade, não a minha. E nós precisamos acreditar que todas as vezes que eu favoreço alguém, seja em que situação for, eu não estou favorecendo alguém, eu estou favorecendo a mim mesmo. Porque de uma forma ou de outra, quando eu menos esperar, eu vou receber de volta. Porque se eu acredito que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Maior queira, nada que acontece à minha volta é por acaso. O acaso não existe. A parábola do bom samaritano, ela vem nos trazer o ensinamento da misericórdia, o ensinamento do perdão, o ensinamento do amor ao próximo, o ensinamento que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. O ensinamento que eu devo me educar mentalmente para que eu não reaja como um animal acuado, um animal assustado. Eu penso, eu raciocino. Então eu tenho condições de me situar, ouvir e tentar calar. Nós temos a mania de fazer dos nossos relacionamentos uma panelinha, né? Eu só quero na minha panelinha a minha família, os meus amigos queridos, aqueles a quem eu olho e encontro nele alguma coisa que eu me identifique. E quando não é da minha panelinha, quando não é da minha religião, quando não é da minha nacionalidade, eu afasto, eu ponho de lado. Eu passo perto e faço que nem o sacerdote ou que nem o levita. Não sei se está morto, se eu for lá eu vou me comprometer. Alguém há de parar e cuidar dele. E se ninguém parar, Deus toma conta. A gente pensa assim. Quantas vezes nós passamos por um mesmo lugar e não vemos nada diferente? Nós temos um trabalho aqui na casa, a gente vai uma vez por mês para a rua, levar lanche, comida para os moradores de rua. Uma vez conversando com um deles, porque toda vez que a gente faz esse trabalho, a gente conversa, a gente dá a mão, a gente pergunta o nome, porque muitas vezes eles já até esqueceram o próprio nome, porque ninguém os vê na rua, né? E nós paramos para conversar com uma pessoa, e ele falou, vai conversar comigo hoje? Vamos. Não faz muito tempo que você está na rua, né? Ele falou, faz mais de 10 anos. Puxa, 10 anos, 10 anos ou até mais. E em que lugar o senhor ficava? Sempre fiquei neste lugar. E algumas pessoas que estavam conosco passavam por aquele lugar, de manhã, de tarde, de noite, e nunca tinham notado aquela pessoa ali, sentada no chão,
dormia ali, o ponto dele era ali. Então, para nós vermos como nós não prestamos atenção no outro, como nós não exercitamos a nossa parte samaritana. Houve um tempo, isso era eu que fazia. Eu estava numa rua, caminhando, e lá na frente tinha alguns mendigos, eu atravessava a rua. Eu não estava preocupada se eles estavam com fome, com frio, com sede. Eu simplesmente não queria passar por ali. Eu era o sacerdote ou o levita. Imagina aquela criatura ali, naquela esquina deitada há 10 anos, e nunca havia sido notado por algumas pessoas. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não faz com que a gente passe por essa situação para a gente sentir na pele. Porque nós só aprendemos a lição e passamos para uma nova lição quando a gente passa na pele. Se você não sentir na sua pele, se nós não sentirmos que o outro é igual a mim, que tem as mesmas necessidades, que precisa de tudo que eu preciso, eu vou passar mais 10 anos e não vou enxergar ele ali. Eu vou ver a pessoa lá naquela rua, naquela esquina, e eu vou atravessar. Quando nós nos aproximamos dessas pessoas, incondicionalmente, estamos exercitando a nossa parte de samaritano. Porque Jesus, quando Ele nos pede alguma coisa, Ele não nos pede nada que não podemos fazer. Ele não nos dá nada que a gente não possa levar conosco, que a gente não possa, um nó que a gente não consiga desatar. Se está comigo, é porque eu tenho condição de levar à frente, de resolver. E nós já ouvimos muito dizer assim, até tinha uma música que falava que Deus não dá o frio maior que o cobertor, não é isso? E Ele não dá mesmo. Mas Ele nos deixa o nosso livre-arbítrio decidir o que nós queremos fazer de nós, de cada um de nós. Cada um de nós que está aqui nessa casa hoje está em busca de alguma coisa. Está tentando resolver alguma coisa que nos está incomodando. Seja coisas pequenas, seja coisas grandes, seja coisas que imaginamos que estamos com esse problema. E se está conosco, não podemos jogar fora e nem pôr na porta de ninguém. Porque ninguém quer o problema do outro, é nosso. Nós fizemos o problema. Nós armamos uma teia e caímos na própria teia. Mas nós temos a condição e o dever de nos desfazermos disso. Ah, mas eu sou tão boazinha nessa encarnação, não faço mal para ninguém, né? Se alguém bater na minha porta pedindo um prato de comida, eu dou. Quando eu vejo um mendigo lá na rua, eu não atravesso mais. Quando eu vejo alguém caído, eu vou lá e ajudo. Que bom, aprendeu a lição. Mas o que você fez lá atrás, ainda está lá para resolver. Não vai ficar sem resolver. Nós vamos ter que dar uma resposta para aquela situação que deixamos lá atrás. Como vamos dar essa resposta? Cada um de nós vai descobrir o seu caminho. Cada um de nós vai precisar buscar o samaritano que está lá dentro, trazer ele para fora e fazer com que ele comece a vivenciar. Fazer com que ele comece a mudar aquilo que ele olhava e saía de perto. Aquele que ele via cair e fazia que não via.
nós estamos vendo todas as barbaridades que acontecem dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E na maioria de nós falamos assim, mas eu não tenho condição de ajudar. Mas eu não posso fazer nada. E a gente sabe que a gente muitas vezes pode fazer muita coisa. Talvez uma pessoa sozinha faça pouquinho, mas conversando com vários amigos, formando uma turma, podemos fazer bastante coisa. Mas precisamos querer fazer. Precisamos olhar para essas pessoas que ainda fazem como sacerdote e como levita. E tentar mostrar para eles que ele não está aqui para isso. Ele não está aqui para ter medo de se comprometer, para ter medo de se contaminar, porque contaminado já está. Sabemos e ouvimos por aí dizer que a maior chaga da humanidade é o orgulho. Mas juntamente com o orgulho, tem uma coisa ainda maior, que é a indiferença. Acho que nada machuca mais do que a indiferença. Que você olhar aquele mendigo lá há 10 anos e sequer notar que ele estava ali. Você vê a criatura caída no chão por N motivos. E fazer de conta que não viu. E tendo condição de estender a mão e ajudar. Quando será que vamos começar a usar todas essas ferramentas que Jesus nos deixou? Cada passo que Jesus deu enquanto esteve entre nós não era passo para sair do lugar onde ele estava, não era. Eram passos de ensinamento, eram passos de sabedoria. E cabe a cada um de nós olhar o que aquele passo que Jesus deu até chegar onde ele chegou, queira nos dizer. Para uns, talvez, arregace a manga e vá em frente. Levante o caído, enxugue a lágrima daquele que não tem quem as enxugue. Empreste seu ouvido para que alguém possa aliviar o coração. Estenda a sua mão para aquele que sequer tem condição de atravessar uma rua. São coisas muito simples, coisas muito pequenas que podem mudar a nossa vida. Quando eu me proponho a fazer uma visita para alguém que é conhecido, que está no hospital, tenha certeza que você está colocando uma sementinha e que ela, ao germinar, vai germinar a seu favor. O bem que ela vai trazer não vai ser para a humanidade, vai ser para você. Quando você atender o telefone e do outro lado tiver alguém chorando, do outro lado tiver alguém pedindo socorro, não fique indiferente. Não desligue o telefone. Talvez ao término da conversa você vá dizer para a pessoa: infelizmente eu não posso te ajudar, mas você já ajudou ouvindo. Não dê exemplos que amanhã você vai se arrepender de ter dado. Por exemplo, a gente fala assim para os nossos filhos: não pode mentir. Quando a gente mente, o Papai do Céu fica triste. Aí o telefone toca. E a criança corre para atender, aí a gente fala assim: se for para mim, fala que a mamãe não está.
E depois eu chamo a atenção da criança, porque a criança mentiu. E depois eu castigo a criança, porque ela não fez o que eu pedi para ela fazer. Que exemplo eu estou dando para essa criança? O que eu estou mostrando para essa criança, quando eu entro num ônibus ou no metrô, e eu pego a criança e ponho no lugar do idoso, e o idoso fica de pé. O que eu estou ensinando para essa criança? Então, são coisas muito pequenas que, na maioria das vezes, passam desapercebidas, né? Por quê? Porque a gente ainda tem o defeito de julgar ou pré-julgar, né? Às vezes eu estou ouvindo uma história assim, mas eu já estou pensando, mas se aconteceu isso, é porque ele merece. Senão não ia acontecer. Eu não sei nem o final da história, mas eu já estou dando a resposta de que se ele está passando é porque ele merece, senão ele não passaria. Então vamos nos acautelar com os pré-julgamentos, com os julgamentos. E vamos nos preocupar mais em perdoar. Vamos nos preocupar mais em olhar para a fisionomia da pessoa e tentar ler no rosto daquela pessoa que tipo de sofrimento ela está tentando me mostrar que ela está passando. O que eu posso fazer para amenizar esse sofrimento? Onde está o samaritano que se preocupa com o próximo, que tenta ajudar o próximo, está deixando o vício do julgamento? Porque, gente, a única pessoa que pode nos julgar é Deus, e Ele não nos julga. Porque Ele nos conhece tão profundamente que nós não precisamos nunca, como o Toninho falou, acho que essa semana, segunda-feira, a gente precisa pedir perdão para Ele. Ele nos perdoa. A gente não precisa pedir perdão para Ele, porque a gente não tem a capacidade de ofendê-lo. E Ele sabe da nossa capacidade humilde, da nossa mente pequena, que ainda estamos em aprendizado, que ainda somos filhos pequenos, que ainda sequer aprendemos a engatinhar, mas que já temos a condição de exercitar a nossa parte samaritana. A nossa parte samaritana não nos pergunta se você tem mais, se você tem menos. Se eu fizer, você vai ter condição de me retribuir como? Se for assim, melhor não fazermos, porque não estamos fazendo de coração. Tudo aquilo que eu faço para mostrar para o outro que fiz, não vai voltar para mim, porque eu não estou fazendo de coração. Eu não vou encontrar ninguém que me devolva em bem aquilo que eu fiz em interesse. Tem uma história de Chico Xavier, que ele, quando ele chegava do trabalho, antes de tomar seu banho, antes de escrever, que o Chico não descansava, né, gente? Ele chegava do trabalho e começava a psicografar. Ele colocava umas moedas no bolso e saía pelo bairro. Aí um amigo falou para ele assim, mas em vez de você ir tomar um banho, de comer e fazer o que você tem que fazer, você sai cansado pela rua e você vai fazer o que com essas moedas no bolso? Ele falou, tem muita gente na rua precisando sempre de alguma coisa. E sempre que eu posso, eu os ajudo da maneira que posso. Aí a pessoa falou, mas Chico, você sai para dar esmola
Quem dá esmola está estimulando o outro a pedir esmola. Quem dá esmola está estimulando o outro a não procurar melhorar a vida dele. Ele ganha dinheiro para comer, para beber, ganha comida, ganha roupa. Para que ele vai pensar em melhorar a vida dele? Aí o Chico falou para ele assim: é uma pena que você pense assim, porque eu não estou estimulando ninguém a nada. Eu sempre dou estou com umas moedinhas e dou para aquele que me pede, para ele ter a dignidade de entrar numa padaria e comprar um pãozinho para matar a fome dele. Porque é muito injusto a pessoa estar com fome e parar em frente à padaria e ficar olhando, ou ter que pedir para alguém. Se eu posso tirar do meu bolso uma moeda e dar para que ele compre um pão e mate a fome dele, eu vou continuar fazendo. Mas Chico, ele pode usar essa moeda para beber. Ele falou: isso não é problema meu. Eu dei para ele comprar o pão. O destino que ele vai dar para essa moeda é a consciência dele que vai dizer para ele o que ele tem que fazer. Então, mesmo antes de saber por que o Chico dava aquela moeda, ele já estava sendo julgado, né? O outro já estava falando que ele estava incentivando a mendicância e que, em vez de comprar o pão, ele ia beber, ia usar droga. Isso não era. Ele precisava fazer igual o Chico, pôr umas moedinhas do bolso e sair para ver se conseguia matar a fome daquele que, por um motivo ou outro, não nos cabe julgar. Hoje nós estamos aqui, né? Temos a nossa casa, temos a nossa comida, temos o nosso trabalho, mas nós não sabemos o que será de nós amanhã, né? A gente sabe que o mundo é redondo e sabe que é uma esfera que não está parada, está girando. Hoje estamos lá em cima e amanhã lá embaixo. E oxalá encontremos na nossa vida um samaritano que nos estenda a mão. Alguém que tenha ouvido essa parábola de Jesus, esse ensinamento que Jesus nos trouxe, a qualquer um de nós que pegar o livro e ler, ele vai estar sabendo que, se fizermos isso, se estendermos a mão em favor do próximo, vamos estar fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pede quando nos conta a parábola do samaritano. Então, vou deixar uma reflexão para o nosso encerramento. Que cada um de nós comece a pensar: se estou sendo um bom samaritano, ou se estou sendo o sacerdote ou levita que passa, olha e vai embora. Nós temos o direito de escolher. E que a nossa escolha não agrade a nossa, agrade a este que nos deixou a parábola, que nos traz o ensinamento e que se sacrificou para que nós estivéssemos aqui contando essa parábola. Talvez realizando um sonho que ele acalenta há 2000 anos, de ver a humanidade reformada, de ver a humanidade se importando com o seu próximo, de ver a humanidade saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Já está na hora do samaritano falar mais alto dentro de nós. Que todos possamos, no nosso dia a dia, exercitar, sermos um bom samaritano. Muito obrigada e boa noite a todos.